Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria. Deus te abençoe demais. Deus está com você. Coloca essa verdade dentro do seu coração, como escudo poderoso para te proteger de todo dardo inflamado do inimigo, em nome de Jesus. Você sabe que eu sou a pastora Ana aqui do Rio de Janeiro, sua irmã em Cristo, que tem uma melhor amiga chamada Bíblia, a palavra de Deus, que não volta vazia, que se cumpre na nossa vida. E nada pode impedir o agir de Deus, sabia? Às vezes a gente passa por uma aparente derrota. E é disso que eu quero falar com você hoje. Parece que o inimigo venceu. Eu vi o Silvio Santos falar um dia desses aí para trás que o bem sempre vence o mal. O mal às vezes tem uma aparente vitória, mas é aparente. Mais ou menos isso que ele falou. E é verdade. Então, se abra para ouvir essa palavra de Deus no seu coração, porque a gente passa, essas situações na nossa vida que parece que tudo acabou, parece que Deus, sabe, aquela coisa assim que Deus lutou, mas ele não conseguiu vencer. Não existe isso. Isso são ideias demoníacas que passam, que rondam a nossa cabeça quando a gente está desesperado, quando a gente está confuso, quando a gente não tem a palavra de Deus realmente como a âncora da nossa alma. Eu acordei assim e lembrei, e veio uma palavra, veio uma palavra do Salmo 34, que é uma palavra que eu gosto muito, de quando Davi fugiu, ele estava fugindo, porque ele estava no palácio. Deixa Deus falar no seu coração, tá bom? Davi, ele venceu Golias. E aí foi, aclamado ali pelas mulheres. Davi matou milhares, e aquela coisa toda, aquela festa em Israel. Gigante que afrontava, caiu por terra e tal. E aí ele acabou casando com a filha do rei e foi morar no palácio. Mas aí o Saul, endemoniado, começou a perseguir Davi até o dia que ele teve que fugir pelas janelas, E numa situação ali que ele andou fugido por anos da vida dele, e parecia que tudo, as promessas, da vida de Davi tinha acabado, que ele tinha, ao ponto dele ir para a terra dos filisteus, que é essa palavra aqui, do Salmo 34, que era um povo, o filisteus, ele era o ministério de Davi. Davi tinha a incumbência de aniquilar os filisteus para que Israel vivesse em paz. E aí, daqui a pouco, ele se depara naquela situação ali dele ter que se fingir de morto para ganhar a vida dele. E olha o que ele diz aqui no versículo 19 do Salmo 34, O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. A calamidade certamente destruirá os perversos, e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado, será envergonhado. Então você veja bem que aqui ele estava numa situação difícil, mas a boca de Davi profetizava o seu futuro. Ele dizia que o justo, ele, como servo de Deus, como um homem segundo o coração de Deus, profetizando
sobre ele mesmo: olha, eu estou passando aqui por muitas aflições, mas o Senhor vai me livrar. A aparente vitória dos ímpios é só aparente. A calamidade certamente atingirá os perversos, e aqueles que me odeiam serão castigados. É disso que ele está falando aqui. Então, todas as vezes que Davi vencia, ele tinha consultado ao Senhor. E quando ele passou por todas as adversidades, se você ler o livro de Salmo, uma angústia, laços de morte me cercaram. Tem uma passagem que ele precisava de pão, precisava de alimentos ali, e Nabal, com aquele coração duro, não proveu os alimentos. Tudo a vida de Davi não tem moleza. A vida de Davi não tem moleza. Você vê um menino sendo forjado no exército espiritual de Deus. Porque ele também diz, o Davi, que o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Aleluia, glória a Deus. É igual a palmeira, ela balança, mas ela não cai, porque ela está firmada no Senhor. Então, eu quero colocar essa simples palavra no seu coração. Aquele que te feriu, aquele que te defraudou, aquele que te magoou, aquele que te roubou, sabe? Eu prego muito das coisas que eu já vivi, eu já perdi muito, já me mentiram, já enganaram, já me prejudicaram, sabe? Me levaram à falência já. Mas o meu interior, sabe, sempre estava em pé na presença de Deus. Eu já chorei sim, mas, sabe, era um choro da humanidade mesmo. Mas o meu espírito sempre esteve pronto na presença de Deus, sabendo que Deus é justo. E a justiça de Deus sempre prevalece na nossa vida. É isso que Davi estava falando aqui. Então, você lembra quando Hitler estava matando os judeus ali? Não parecia que ia aniquilar todo mundo? Quando você lê a história assim, você fala, meu Deus. Você pega um filme daquele o menino do pijama listrado, você vê os judeus sendo incinerados, né? A fumaça da morte. Parecia que Deus não estava nem aí para isso. Parecia que a promessa, né, sobre Israel tinha sido perdida. O inimigo tinha vencido. Mas o que Israel declarava? Que eles iam voltar para a terra deles, né? Porque eles tinham sido espalhados. Eles não eram uma nação. E olha, que você olha para Israel hoje, a promessa cumprida, né, com o voto ali de um brasileiro, eles tiveram a possibilidade de se transformar numa nação, e a gente viu o agir de Deus. Não era uma aparente derrota, aquele holocausto, mas Deus não é um Deus limitado, querido e querida de mim. Deus pode cumprir, e Deus vai cumprir a palavra que Ele te deu, e de uma maneira ou de outra, Ele vai cumprir na sua vida aquilo que Ele te prometeu. Não se apegue a aparentes derrotas, porque Davi não se apegou. Olha, José, ele recebeu um sonho de Deus, ele também recebeu a interpretação, porque ele tinha o dom de interpretar. Então, quando ele recebeu aquele sonho, né, dos milhos ali, daquela se dobrando ali, da lua, uma coisa assim, ele sabia o que se tratava. E não era uma aparente derrota quando ele estava ali nu. Deixa Deus falar com você, como escravo. Meu Deus, uma hora ele estava dentro da casa do pai dele, com aquela túnica maravilhosa, que o pai dele era um filho diferente, um filho amado, um filho desejado. E daqui a pouco ele está dentro do buraco, sendo enviado para o Egito como escravo.
preso nas suas pernas, nos pés, nu, exposto à vergonha, sendo vendido como uma carne no açougue ali, sabe? Aí vai parar na casa de Potifar e organiza tudo, e daqui a pouco é caluniado, vai preso. São aparentes derrotas, querida de mim. Deus não perde, Deus não é pego de surpresa, como diz o livro de Isaías. Deus sabe exatamente aquilo que vai acontecer na nossa vida. E aí, ele chegou ao governo do Egito. Eu tenho um livro que conta a história de José. Meu Deus, você olha para... Sabe, é porque ele não está nem aqui perto de mim, senão eu até ler um pedaço para você. Nu, sabe, exposto ali, um pedaço de carne sendo vendido no mercado. O Potifar comprou ele. Ele não tinha voz própria, autonomia sobre a própria vida dele, mas Deus o chamava de homem próspero. Então, a nossa aparente derrota, humanamente falando, não é empecilho para Deus cumprir aquilo que Ele te prometeu. Então, coloca a tua vida no altar. Todas as vezes que Davi venceu foi porque ele consultou o Senhor. O único dia que Davi deixou de ir para a guerra sem consultar o Senhor nem nada, ele se perdeu lá com a Betseba. Foi a única vez que ele se perdeu. Ele se perdeu de Deus, ele se perdeu dele mesmo e acabou fazendo um monte de besteira. Porque tudo a gente tem que fazer. O homem que consagra os planos, Senhor, terão seus planos bem elaborados. Consulta a Deus. Não faça nada sem consultar ao Senhor. Não faça nada na força do seu entendimento. Não, eu entendo o que é isso aqui. Não, consulte a palavra de Deus. É isso que Davi fazia. Por isso que quando ele ficou mais de 12 anos fugindo, você vê sempre o coração de Davi firme na palavra. Embora para todos aqueles que estavam vendo era uma derrota. Um rei, né? Um rei, ele não era, ele foi consagrado a rei por Deus, o povo aclamava ele já tinha ido morar no palácio, agora ele tinha que ter fugido da janela, uma situação horrorosa, sempre fugindo por caverna, que não sei o que. Era uma aparente derrota? Era. Mas ele era o homem segundo o coração de Deus. E ele viu a calamidade destruir todos os perversos e aqueles que o odiavam foram destruídos. Então segura essa palavra no seu coração. Não fica conversando com as circunstâncias, não. Isso é bobagem. Deus não está nem aí para nada disso. Deus tem compromisso com a palavra dele. E aquilo que ele falou vai se cumprir. Davi voltou para o palácio. Aleluia! E ele viveu o seu reinado do jeito que Deus quis. Então, não existe impossíveis para Deus em todas as suas promessas, tá bom? Fica com essa palavra de Deus no seu coração. Com o meu abraço apertado, demorado e carinhoso, tá bom? Deus está com você. Tenha paz no seu coração. Porque paz também é fruto do Espírito, tá bom? E quem é que vence a guerra? É o príncipe da guerra ou o príncipe da paz? É o príncipe da paz. Jesus, ele foi traído, foi enganado, foi um monte de coisa, mas ele nunca mudou a sua natureza porque ele tinha a palavra de Deus sobre a vida dele. Ele tinha uma missão, vai lá, cumpre o que você tem que fazer e volta para o seu trono. Foi exatamente isso que ele fez, não negociou, não duvidou, nada. Jesus não pecou. Ele simplesmente falava, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade de Deus para mim e para você é que olhemos para o autor da nossa fé e ancoremos a nossa alma nele, não em homens, não em circunstâncias humanas, tá bom? Fica com Deus, fica com essa palavra no seu coração. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Amém? Assim vai ser na minha, vai ser na sua vida. Fica com essa palavra de Deus no seu coração. Fica na paz e se cuida. Tchau, tchau. Se cuida.